celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória e o nosso convidado de hoje é muito especial, o Marco. Ele é CEO e fundador da Monkey Business, um estúdio de motion design. Bom, Marco, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber aqui na bancada do Publicast. Legal, Vi. Fiquei feliz que vocês me chamaram e vamos conversar um pouco sobre animação, sobre comunicação, vamos ver para onde vai. Com certeza. Bom, como eu falei, a gente vai falar sobre a Monkey, sobre o seu estúdio, de fato. Conta pra gente como que nasceu, como foi a ideia de estudo, da onde surgiu, né? Que momento que você percebeu ali na sua carreira, quero criar isso? Olha, foi meio sem querer, porque assim, eu nunca achei que eu ia ser dono de uma empresa, né? Eu estudei publicidade, como a maioria das pessoas que entram em publicidade querem trabalhar com criação, foi isso que eu fui fazer. Sim. Né? Fiz parte da agência da faculdade, eu fiz SPM, do outro lado da rua. E eu fiz parte da agência e acabei me dando bem assim com criação, porque eu sempre achei que eu era uma pessoa muito criativa e eu gostava muito de artes visuais. Então, fui para essa área. Mas eu descobri no meio do caminho que eu não sou muito bom com pressão, né? Com gritaria, com prazos muito curtos, né? E aí eu fui trabalhar nas agências e eu percebia que assim, a gente tinha lá uma equipe, tinha lá o diretor de arte, o redator, o assistente de arte, o estagiário, no caso era eu, né? Uhum. E quando caiu uma campanha para a gente fazia de tudo, né? Fazia página dupla, fazia filme para TV, fazia anúncio e sempre tinha ali no meio uma apresentação para fazer. Só que ninguém queria fazer a apresentação, né? Então o diretor de arte não ia pegar naquilo, o assistente de arte ficava enrolando, até que chegava no último momento, caía para o estagiário fazer. Sim. Eu fazia meio que de última hora, e mesmo fazendo de última hora, os clientes gostavam, né? Eles meio que resolvia a vida deles, né? Legal. E aí, quando eu saí da minha última agência, eu fiquei com isso na cabeça. Por que a gente não pega para fazer as apresentações, mas com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma estratégia, planejamento que a gente faz uma campanha? Então, foi aí que eu criei um método, né? Comecei a pensar em como desenvolver esse método e criei a empresa, né? Em 2009. Acabou dando bastante certo, né? Foi uma grande novidade no mercado. Hoje já não é mais novidade, mas desde então a gente já atendeu mais de 2.000 grandes empresas no Brasil e no mundo. São mais de 7.000 projetos, né? A gente atende 10 países aqui do Brasil. Começamos com a apresentação, mas lá em 2014, 2015, a gente começou a fazer vídeo e animação, desdobrando esse método também para o audiovisual, mas sempre dentro da comunicação corporativa. Sim, e você, falando um pouco mais, como que você entendeu que dava para transformar uma apresentação num negócio real? Tipo, parece meio surreal, né? É meio surreal. Na verdade, a gente foi meio que batendo cabeça no começo, né? Porque assim, a gente tinha uma hipótese, né? Nas agências que eu trabalhava, quando a gente fazia uma apresentação, os clientes gostavam. Mas nenhuma agência ou nenhum time criativo, ninguém se predispunha a fazer uma apresentação, né? Então eu tinha essa hipótese. Eu falei, bom, toda vez que caiu, a gente fazia e resolvia. Agora eu preciso oferecer isso no mercado, né? Isso foi difícil, porque é um trabalho que realmente é bastante oneroso, né? Então, assim, para fazer uma apresentação de PowerPoint, a gente demora, né? Passa por diversos times, então, desde estratégia, planejamento, argumentação, roteiro, aí a direção de arte, animação. Então, assim, demora, né? São vários profissionais diferentes e era difícil eu chegar para o mercado e falar, olha, sabe aquela apresentação que você faz em 2 dias? Eu vou precisar de 3 semanas, né? Eles não queriam. Mas eu acabei dando muita sorte, porque tinha um amigo meu que trabalhava numa agência de publicidade e assim que eu saí, 2 meses que eu estava montando esse método, entendendo como fazer, ele me ligou e falou assim, olha, a Warner acabou de ligar aqui, eles querem uma apresentação, mas a gente negou, né? Caramba. E aí eu perguntei, bom, quem da Warner? Não sei, né? Só estou sabendo que é a Warner. E aí eu saí, né, LinkedIn, tentando todo mundo, achei a pessoa. E era um diretor lá da Warner que ia fazer uma apresentação num evento, né, de lançamento da Warner. E aí eu falei, olha, tem uma agência que faz isso. Pô, como é que, né, uma agência que faz isso? Ninguém conhecia. Sim. Aí ele falou, bom, podemos marcar na sua agência uma reunião? Não tinha agência. Eu falei, não, podemos marcar na Starbucks?
Fui na Starbucks, num domingo, passamos a tarde inteira ele passando a apresentação pra gente, o que ele queria e tal. Eu já tinha alguns amigos que eu juntei ali, né? Tinha um amigo que era roteirista, tinha um amigo que era diretor de arte. Bom, vamos lá. E aí acabou dando certo, né? Acabamos pegando esse projeto. Esse projeto foi muito legal porque a gente teve a oportunidade de fazer uma apresentação com todos os personagens da Warner. Na época estava lançando o Harry Potter, então a gente pôde fazer muitas coisas com o próprio Harry Potter. Então deu uma notoriedade para a gente legal, né? E a partir daí a gente tinha essa apresentação para mostrar para os outros clientes, né? Mas assim, essa desconfiança de, pô, por que eu vou pagar para vocês fazerem se eu mesmo faço, né? Sempre teve, até hoje tem um pouco, né? Mas hoje a gente tem uma grande bagagem de portfólio e também de resultados para mostrar, para falar que realmente funciona, né? E aí aquele negócio, meio que pega mal você subir no palco com um PowerPoint feito de uma forma amadora hoje, né? Você precisa ter uma coisa profissional. Então, foi meio que tentando e acabou dando certo. Eu acho que isso para qualquer lugar, né? Não só... Isso a gente começa a ver desde a faculdade. Os professores são muito rigorosos hoje com apresentações. Porque eu acho que é muito importante a maneira como você vai vender para o seu cliente. Então, tudo que você coloca, se tem texto de mais, tem texto de menos, o que está escrito, tudo. E eu acho que é muito incrível a ideia de ter uma agência para cuidar disso. Lógico, como você falou hoje, acaba cuidando de outras coisas também. Mas é muito incrível a ideia de ter uma agência que cuida disso, porque é muito importante. Talvez as pessoas não entendam tanto a importância. E como você falou, tipo assim, eu vou pagar você, eu posso mesmo fazer, mas é diferente. Alguém voltado para aquilo que vai estudar todos os processos e entender a melhor maneira de colocar ali. E todas as palavras e elementos têm um sentido, né? Não é aleatório, né? Exato. Isso realmente... A gente não é muito treinado a fazer boas apresentações, né? Acho que a verdade é essa. Quando a gente vê cultura norte-americana, por exemplo, né? Eles treinam debate, eles têm clube de debate, eles fazem, né? Então, por exemplo, algumas coisas que eu fui estudar depois que eu criei a agência são coisas que eu deveria ter estudado quando eu era adolescente. Por exemplo, sofismas, argumentação, a dialética socrática, todas essas questões que são básicas, né, para você construir uma argumentação e ganhar uma concorrência, ganhar um argumento, ganhar um debate, a gente não sabe fazer. Sim. Né? Então, assim, isso é um espaço que a gente conseguiu abrir exatamente por essa falta de treino que a gente tem. Né? Talvez, assim, hoje a gente atende alguns clientes nos Estados Unidos, mas, por exemplo, os americanos, eu percebo que eles já vêm pedir a apresentação, eles já desenvolveram o método de convencimento que eles querem fazer. Legal. Aqui no Brasil, não. Né? Então, é um espacinho que a gente conseguiu preencher, né, de início. Sim, com certeza. E você mencionou diversos desafios, eu acho que até os desafios um pouco mais de confiança no começo e tal. Mas quais foram os desafios práticos, de fato, quando você começou? Olha, crescer é difícil, né? Não só numa questão contábil, né? Porque cada etapa que você cresce, você muda a alíquota, e aí a gente teve alguns momentos difíceis na questão contábil por causa disso. Mas isso, né, não vem a causa, até porque a gente está num podcast de publicidade, vamos falar de contabilidade. Mas vamos falar, por exemplo, né, como é um trabalho customizado, né, 100% customizado e muito estratégico, é difícil você aumentar a equipe. Né? Sim. A gente chegou a ter uma equipe bem grande lá em 2018, mais ou menos aí seus 40 e poucos funcionários, que foi o nosso teto. Né? Daria para continuar crescendo por causa da demanda na época, mas a gente percebeu que começamos a escorregar, né? Então, a gente teve que fazer um esforço de redução para ter só as pessoas exatamente as mais preparadas, as com mais vontade, as mais inteligentes, talvez, né? É difícil manter o time, é difícil fazer com que esse método que é tão pontual, às vezes, né? Com tantos detalhes, seja bem aplicado por todo mundo. Então, isso foi um grande problema assim, para a gente, porque você vai vendo que tem demanda, que as empresas querem e querem cada vez mais coisas, né? Como eu falei, a gente começou fazendo apresentações, mas em algum momento as empresas começaram a pedir para a gente, olha, eu quero que você convença o meu cliente a comprar a minha ideia ou a comprar o meu projeto, mas eu não quero numa apresentação, eu quero num vídeo. A gente não fazia. Sair da caixinha é difícil, né? Então, e aí a gente, como é que eu desenvolvo esse método para um vídeo?
né? Então a gente começou a desdobrar. Mas realmente, assim, lá em 2018 foi o nosso teto, né? Que a gente percebeu que para crescer mais a gente ia perder qualidade. Estávamos perdendo qualidade, na verdade, né? Então a gente teve que reduzir e tentar reentender como atender esse mercado com menos pessoas. Sim. E quais foram como que vocês fizeram, de fato, para construir, para que os processos internos funcionassem para virar uma operação? Porque eu acho que isso eu menciono muito no Publicast, né? Na minha equipe, né? Não é só gente para fazer, gente que sabe fazer. Foi o que você falou, precisa sair da caixinha. E não é todo mundo que sabe fazer isso. E acaba sendo complicado. E se você... o seu trabalho é colocar isso aqui e aqui. Aí você vai colocando todo dia. Aí amanhã eu peço para você colocar isso aqui e aqui. Se você não sabe se moldar, acaba sendo muito difícil. Você acaba atrapalhando todo um processo. Porque você teve uma dificuldade de colocar isso aqui e aqui. Exato. Né? Então, como que vocês fizeram para construir esse processo interno para virar, de fato, uma operação sólida, para que virasse, de fato, uma empresa, um estúdio, né? Esse passo, vi que é bem difícil, é bem dramático, né? Até o momento que você é um empreendedor, quando você vira um empresário, vamos dizer assim, né? Quando a empresa realmente funciona, sem você, né? Ou com você apenas coordenando, né? Isso, assim, eu senti isso na pele, né? Por alguns anos eu percebia que, assim, eu ainda sou um cara tentando, né? E você falou muito bem, os métodos de trabalho que fazem isso acontecer. E é difícil, né? Porque a gente tem até aquela brincadeira, né? Que você fala, bom, a pessoa fala para você, eu trabalho 20 anos com isso. Às vezes não. Às vezes ela trabalhou 1 ano e repetiu 19. Né? E acontece, porque a gente vai criando atalhos mentais para a gente resolver as coisas. Sim. E chega uma hora que você não está mais pensando no que você está fazendo. Né? E quando você muda a estratégia, precisa pensar. Né? E normalmente as pessoas já estão um pouco acostumadas e elas não conseguem, né? Mas é porque você criou um atalho. Né? Então, assim, eu dei muita sorte, na verdade, porque eu fiquei responsável pelo método, pela operação, vamos dizer assim. Né? Então... e o método começou na parte visual, então eu era um cara de visual, então fomos entender qual que era o nosso método para fazer a direção de arte, o design e a animação das apresentações. Mas aí o mercado começou a demandar que esse método fosse mais consistente, né? E aí eu tive que estudar a dialética, o roteiro, o storytelling, né? Só que eu dei sorte porque eu tive um sócio que ele organizou toda a parte administrativa. Legal. Então, assim, isso é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento mesmo, parte financeira, parte de cobrança, tal. Ele ficou, assim, comigo quase 10 anos, né, fazendo isso. E também, se você tentasse abraçar tudo, não ia sair legal, né? Ia sair. Nossa, no começo eu até tentei. Normal. Né? Porque você acha que você consegue fazer, né? E ninguém vai fazer melhor do que você, todas essas coisas, né? Até você aprender que, eu preciso delegar as funções. É difícil. É difícil. E a gente tem uma questão que, assim, você acha que o fato de você ter o tempo cronológico, você consegue fazer. Então, por exemplo, olha, à noite eu não estou fazendo nada. Eu poderia fazer. Você não tem cabeça para fazer. Né? Você não consegue mudar a sua mente de uma parte criativa para a financeira. Né? E é uma coisa que, assim, eu bati muito cabeça para aprender. Né? Mas, felizmente, eu tive esse sócio, né, que fez tudo isso. E eu também tive pessoas incríveis na equipe que foram entrando e foram ajudando. Né? Então, assim, eu estava ali montando o método, mas sempre dialogando com essas pessoas que estavam mais na produção. Então, por exemplo, eu tive alguns roteiristas que foram maravilhosos, que passaram pela mão e que foram trocando comigo. Né? Por exemplo, olha, cara, nessa parte do roteiro, seria legal a gente entender qual é o tema da apresentação. Tá, como é que eu pergunto isso para o cliente? Né? Aí a gente tentava nas reuniões, olha, são essas 4 perguntas. Né? Como é que eu determino o tom de voz? Como é que eu determino a linguagem? Como é que eu determino a linha argumentativa? Então, e aí, isso falando de roteiro, mas, por exemplo, pessoal de atendimento também, tive atendimentos muito bons que iam falando para mim, olha, a gente está perguntando desse jeito, mas está dando margem para o cliente errar aqui. Então, eu fui moldando o método, mas assim, não é mérito meu. Sim. É o mérito do time que estava no dia a dia fazendo por 10, 15, 20 anos comigo ali, e a gente foi construindo isso juntos. Mas realmente, assim, a princípio eu achei que eu conseguiria
aplicar o método em todas as partes, não dá. Né? Não, é muito difícil. Não- E aí a sorte é você ter essas pessoas do seu lado, né? Que elas... Porque assim, quando você começa a empresa, você não tem muito o que oferecer, né? Você não consegue pagar mais do que o concorrente, né? Na época eu não tinha concorrente, mas assim, eu tinha que tirar alguém de uma agência para vir trabalhar comigo, né? Esses caras ganhavam bem. Então como é que eu ganho? Como é que eu faço? Então tinha muito assim, a pessoa topar o desafio junto com você, a pessoa tá descontente onde ela tá e ela tá querendo aplicar alguma coisa nova. Então é muito difícil você no começo, sem investimento, como é o meu caso, né? Conseguir reunir um time competente. Sim. Mas o time competente que faz a empresa crescer. Mas eu acho que isso em qualquer lugar, né? Além da técnica que precisa ter, a vontade de fazer acontecer precisa ser muito grande, não só sua, mas também do time, né? Então, encontrar pessoas que sejam alinhadas com o seu propósito. Eu posso hoje não ter o salário que eu gostaria de te pagar, mas juntos a gente vai chegar no melhor salário ainda. Exato. Que eu posso te pagar, uma melhor posição ainda, né? E você mencionou isso de time, eu acho que numa agência, em qualquer coisa, né? Mas numa agência, um estúdio, a equipe é tudo, porque cada um cuida de um processo, né? Qual que é o segredo, assim, para manter uma equipe alinhada e, né, com tudo, pensando na agilidade, pensando no resultado final, para que saia tudo com excelência, da maneira melhor do que vocês esperaram ainda? Bom, eu acho que assim, a gente tem uma questão operacional que ela é muito complexa, né? Eu tive algumas experiências ruins quando eu trabalhei em agência antes de abrir a minha, porque eu acabei trabalhando em algumas agências que tinham uma operação um pouco defeituosa, né? Sim. Então, aquele negócio de virar muita noite, madrugada, final de semana. E assim, é lógico você falar que, por exemplo, qualquer equipe entende quando você tem que trabalhar até mais tarde ou quando você tem que virar à noite porque aconteceu alguma coisa, porque o cliente às vezes mudou um ponto ali que vai ter uma refação um pouco mais pesada. Dificilmente eu trabalhei com pessoas que não entendiam isso. Todo mundo, a enorme maioria das pessoas entendem perfeitamente isso. Faz parte da nossa área, tem que Faz estar parte. disposto. Mas eu acho que faz parte também da direção da agência garantir para o time que isso não vai acontecer de qualquer jeito, né? Sim. Então eu acho que assim criar uma operação consistente, e acho que talvez o fato de eu ter vindo da criação, eu consegui criar isso de uma forma talvez mais apropriada para eles, porque assim, bom, quantos slides um designer faz por dia? Né? Quantas animações, quantos segundos de animação? Né? Quantos segundos de edição? Quantos roteiros? Quanto tempo você precisa para fazer um roteiro? Né? O fato de eu ter estudado, eu conseguia dar prazos reais para a equipe, né? Não quer dizer que é tranquilo. E para os clientes também, né? O que é muito importante, porque Nossa, Vicky, exato. quem cuida dessa parte de comunicação, no geral, né? As coisas, elas ficam antigas muito facilmente, né? Tipo, o que hoje é muito em alta, amanhã pode nem ser mais lembrado. Então, a gente tem que trabalhar muito rapidamente para entregar no tempo mais ágil possível para que não fique desatualizado. Então, acho que isso o prazo para a equipe é muito importante, mas prazo interno trazendo também para o cliente, né? Exato, Vicky. Olha, você tocou num assunto bem importante, porque hoje, por exemplo, a minha posição na empresa, eu fico mais ou menos entre o comercial e o planejamento, né? Então, por quê? Porque todo novo projeto que nos é apresentado ao comercial, eu vou entender com o comercial como fazer ele. Se é viável. Se é viável no prazo que a gente tem, dentro das expectativas daquele cliente. Até detalhes pequenos, por exemplo, ele já tem um conteúdo, o que ele quer que a gente mexa no conteúdo, e até entender assim, algumas nuances que não sou eu que entendo, é o meu time comercial, mas eles conseguem falar assim, olha, o pessoal lá é meio confuso, eles estão discutindo muito entre eles ainda. Então é importante para a gente saber mesmo, então a gente talvez não tenha uma definição agora do que a gente tem que fazer, né? Ou a gente vai ter que entrar nessa discussão para conseguir extrair alguma coisa. De qualquer forma, esse meu ponto é o seguinte, quando a gente consegue entender o projeto, eu faço o planejamento interno e externo, né?
Então, para a gente poder alinhar as duas pontas, o cliente saber o que ele vai receber e quando ele vai receber e as etapas que a gente vai passar para chegar naquele resultado, e aí a gente vai alinhando, né? Mas realmente, assim, eu sinto que, assim, hoje, no pós-pandemia, esse é um grande asset, planejamento operacional. É o que a gente mais trabalha hoje, o que dá mais cansaço para a gente de fazer é o planejamento operacional. Sem ele, a gente não consegue evoluir. Isso que você mencionou do cliente é muito importante. Nem todo cliente vem com um briefing exato, né? O briefing perfeito não existe. Essa é a minha opinião, a minha mera opinião. Mas eu acho que, lógico, existem briefings mais estruturados, que precisa só colocar alguns pontos. E tem cliente que, às vezes, eu imagino que deve chegar só com uma ideiazinha. E aí você tem que desenvolver tudo. E isso impacta no prazo. Muito. E assim, geralmente o prazo é curto. Você precisa planejar com espaço de manobra, porque a gente sabe que trabalhar com criação é abstrato. É diferente de você vender um produto, né? Falar assim, olha, você quer comprar esse microfone? Você consegue olhar, pegar e falar, quero ou não quero. Mas quando a gente vai produzir e a gente precisa extrair ali da cabeça daquela pessoa o que ela está imaginando daquele job, e ela vai nos colocar aquilo em palavras, existe uma jornada de tradução ali que a gente pode errar. Invariavelmente a gente erra, né? Claro. Não tem como. Então, às vezes, o cliente fala que ele quer algo moderno. O que é moderno? Muito vago, né? Exato. E aí você tem que ficar decupando, né? E às vezes, às vezes não, né? Com certeza. Para 10 pessoas, a palavra moderno significa coisas diferentes, né? No visual ou no roteiro, né? Existem as modas, por exemplo, né? Em 2015, mais ou menos, foi a moda do storytelling. Comecei até a dar aula de storytelling, né? De tanto que eu estudei storytelling, acabei até virando professor. Sim. Mas eu lembro que, assim, teve um cliente que ele pediu storytelling. Pô, eu quero storytelling. A gente montou storytelling e quando a gente mandou para ele ficou muito bravo, né? Me ligou e falou assim, pô, você pediu storytelling, vocês fizeram uma historinha? Não entendi o conceito, né? Ele está pedindo uma coisa que ele não sabe o que é. Ele achou interessante em algum lugar, mas ele não está sabendo, né? Então, tudo isso são alinhamentos que você precisa fazer. Às vezes, quando o cliente te pede uma coisa, você precisa decupar aquilo várias vezes, até para ele entender se é aquilo mesmo que ele quer. E o fato da gente fazer a apresentação tem uma variável aí, né? Que é a seguinte, a apresentação a gente cria, mas não somos nós que vamos usar, né? O cliente vai subir no palco para fazer. Então, lida com ansiedade, lida com um monte de questões que às vezes está além da criação. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma convenção de 500 slides, né? Cada diretor da empresa tem 50 slides. Existe ali um ego de cada um. Sim. Existe um querendo performar melhor do que o outro, né? E o prazo é curto, né? Por exemplo, quando o Brasil pegou as Olimpíadas de 2016, o Comitê Olímpico Brasileiro chamou a gente para fazer as apresentações. Legal. Né? Então, a gente recebia muita coisa do comitê e aí a gente criava as apresentações para eles levarem, né, e apresentarem lá. E aí, por exemplo, ao mesmo tempo que você está lidando com uma pessoa de uma empresa, você está lidando com um ministro. E são jeitos diferentes de falar, né? Com certeza. Então, assim, e aí que vem a força do time. O time de atendimento tem que ser muito bom. Né? E aí de novo eu tiro todo esse mérito dos meus ombros, sabe? Não fui eu. São os atendimentos que sabem conversar com essa galera, né? Então tudo isso assim são pequenos detalhes, pequenas nuances que vão construindo a empresa e vão levando ela para algum lugar. Eu sinto mais ou menos por aí. Isso tem que estar muito alinhado, né? As meninas que trabalham com a gente aqui no atendimento, maravilhosas, inclusive, eu sempre falo muito para elas, a gente tem que ser muito, principalmente essa coisa de WhatsApp e tal, a gente tem que ser muito receptivo, falar muito bem, porque às vezes se você manda, sei lá, para mim, marcada amanhã às 5 horas, aí eu mando, ok, porque eu tô na correria,
Pode ser que a pessoa interprete super mal. Nossa, aquela menina super grossa, não vou mais. Então, você tem que se preocupar com muita coisa. Como você falou, cada pessoa é uma pessoa. A gente recebe gente muito mais velha e recebe gente muito mais nova. Cada pessoa se comunica de um jeito. Você não vai chegar, tipo, falando, e aí, beleza? Pra pessoa muito mais velha, pra um cara de uma agência, tipo, que, por exemplo, você, um cara jovem, mais descolado e tal. Agora, chegar para uma pessoa muito mais velha e falar, e aí, beleza? Às vezes a pessoa pode não interpretar de uma maneira correta. Então, precisa ter um bom treinamento, porque tudo acaba surgindo do atendimento, né? Sim, e a sua condução, por exemplo, como apresentadora do podcast faz toda a diferença, né? Você pode guiar para um lado, você pode cortar o do outro, né? E é mais ou menos... E é isso engraçado, né? Porque, assim, quando a gente abre vaga, né? Eu vou colocar mais ou menos uma proporção, né? A gente abre uma vaga de designer. Vem 400 currículos. Legal. Aí a gente abre de roteirista. Vem 800. Por quê? Porque a pessoa acha que o fato dela ser alfabetizada, ela sabe escrever um roteiro. Ou porque ela sabe mexer no ChatGPT. Hoje em dia, nossa, muito mais do que isso. Mas quando a gente abre de atendimento, vem 2.000 currículos. Sim. E aí você fala, por quê, né? A pessoa acha que o fato dela saber se comunicar, eu sei atender. Eu sei responder um e-mail, eu sei... E não é. E eu acho, e é uma área que eu sinto assim, uma grande dificuldade. É difícil você achar alguém muito bom. Lógico, quando você acha, essa pessoa vale ouro. Sim. Né? Mas é difícil, porque assim, quando você está na área criativa, você pega o portfólio, né? Você olha o que a pessoa faz e fala, bom, dá para você entender. No atendimento... Como saber, né? Como saber? Porque eu posso me vender maravilhosamente para você e bem falar que eu sou super comunicativa, mas vamos ver o dia a dia, né, na pegada, para falar como a gente falou, para adaptar para cada público, cada cliente, a maneira de falar. Como você falou, você está falando com uma empresa e com um ministro. Como que você fala da mesma maneira? Não tem como. E às vezes né? você até... Eu já fiz isso, né? Você coloca até o seu preconceito no meio, né? Então, por exemplo... Pô, vou falar com o ministro, eu vou ser muito formal. E às vezes ele é mais informal que o assistente de marketing de uma empresa, né? Sim. Então, é muito assim, o que você encontra ali na hora. E às vezes, né, isso é uma qualidade que, assim, para mim é impagável, né? Que é uma qualidade que eu não tenho, mas eu valorizo muito. Que é a pessoa que sabe lidar com pessoas difíceis, né? Sabe conversar, sabe extrair. Às vezes a pessoa tá brava, às vezes a pessoa... e assim, é super entendível, vamos dizer assim, né? Porque, pô, você vai fazer uma convenção, às vezes, uma coisa que eu percebo, né? Quando a gente pega uma convenção de uma grande empresa, pega várias áreas, alguém está muito nervoso ali no meio. Você vai ver os resultados que ele vai apresentar não são bons. Então, ele já está com medo, né? Ele não performou bem no ano, ele vai ter que subir no palco e apresentar. Acaba caindo na gente, né? E quando eu falo na gente, é no atendimento, porque o atendimento filtra isso para a criação, né? Às vezes eu pego alguns feedbacks, assim, que a pessoa é meio agressiva no feedback, né? Pega lá um slide, não gostou do slide, e aí, né, põe palavrão e tal. E aí eu falo, pô, dá uma limpada pro cara da criação quando ele for pegar, né? Não tem ninguém xingando ele, né? Mas acho que isso... Você falou que essa não é a sua habilidade, mas acho que isso é um time, né? Cada um com a sua habilidade. E não adianta você querer abraçar o mundo e também fazer aquilo que não é a sua habilidade, a sua competência. E olhando para o futuro, o que você enxerga aí para os próximos passos da Monkey? O que vem? Melhorias, tecnologias, produção? Olha, futuro, assim, depois da IA, a gente fica meio preocupado, né? Eu confesso que eu já passei por todas as fases do luto com a IA, né? Então, primeiro eu estava na fase de negação, não, isso não vai dar certo. Total. Depois eu pensei, alguém vai regular isso aí. Vai ter uma regulação, não tem regulação. E aí você começa, bom, vamos entender o que é, né? Comecei a estudar e tal. A IA é uma coisa que realmente deu uma borrada nos planos, né? Porque você não sabe muito bem o que vai sair disso, né? Lógico, a gente tá treinando e aprendendo como usar. Em algumas áreas da empresa, ela é muito bacana, né? Por exemplo, nós criamos alguns robôs proprietários nossos de roteiro, né? Por quê? Porque, assim, como nós atendemos clientes dos mais diferentes tipos, né? O roteirista que ele acabou de fazer um roteiro sobre previdência privada do Itaú. Ele vai começar agora um roteiro de um medicamento para transplante de fígado. Esse roteirista não sabe tudo. Sim. Não dá para cobrar isso dele, né?
Mas ele precisa... Porque o cliente que te contratou para fazer essa apresentação, ele quer trocar de igual para igual. Sim. Né? Então, antes, o roteirista tinha que ter muito tempo de preparo para conseguir pegar um roteiro. Hoje, a gente consegue reduzir o tempo porque a gente, com esses robôs, né, de roteiro que a gente criou, você consegue pegar o conteúdo do cliente, colocar ali, né? É um robô que não está conectado na internet, né? Então, a gente não... E ele consegue decupar isso para a gente e ele consegue discutir o tema com o roteirista. Caramba, que legal. Então, isso, assim, é uma coisa que eu tinha um pouco de medo no começo, mas hoje eu vejo que a gente conseguiu ganhar um pouco mais de profundidade. Na parte visual, eu ainda não sei como vai ser. Né? Não sei que tipo de avanço a gente consegue fazer com a IA de uma forma corporativa. Né? Porque, sim, dá para fazer imagem, dá para fazer um monte de coisa legal, mas a gente ainda não conseguiu, por exemplo, criar uma peça do começo até o fim, só usando a IA. Né? Eu sinto que assim, o que a gente está tentando de próximos passos é levar a Monki para os Estados Unidos, que é um mercado que tem demanda, né? É uma demanda, como eu falei, diferente da nossa, né? Até pela preparação que eles já têm na questão de apresentações. A gente está fazendo esse planejamento, a gente está fazendo essa burocracia, né? De criar a empresa lá e começar a atender lá, até porque muitos clientes nossos que estavam no Brasil, e aí eles vão para o time global da empresa e vão para os Estados Unidos, eles não podem mais contratar a gente porque a gente não tem sede lá. Ah, entendi. Então a gente vai meio que perdendo esses clientes por causa disso. Né? É uma questão até burocrática deles, mas é preciso. Então, assim, eu acho que o que a gente quer é expandir em outros países. Né? Eu acho que numa questão de produtos, a gente já tem uma carteira interessante. Né? Quando a gente fala de apresentação, vídeo e animação, contempla muita coisa. E aí vem aquela questão do crescimento. Pô, daria para fazer mais? Dá, mas hoje eu acho que não. Para fazer com qualidade, eu não conseguiria ter mais produtos, né? Vamos falar assim de uma forma horizontal, né? Mas eu acredito que atingindo outros mercados, a gente continue crescendo. Claro. Mas naquele passo que eu falei no começo, um pouco menos, né? A gente já tentou crescer rápido e não deu certo. Então, a gente precisa crescer de uma forma muito estruturada. Isso dá trabalho, isso leva tempo. Exatamente. Exato. E eu acho que isso da IA, assim como todos os episódios que a gente já falou de IA aqui, a gente já abordou em muitos, diversos temas, sempre chega numa conclusão final. Usar como um bracinho, otimizar processos, principalmente levando em consideração isso tudo que a gente falou, todo mundo que trabalha em agência ou nessa parte de comunicação, de publicidade, entende que são processos e se a gente otimizar, talvez a gente ganhe tempo, ganhe prazo. Sim. E precisa ser acaba tudo precisando ser mais rápido, mas entender com calma tudo isso e isso de levar para o exterior. Desejo muita sorte para vocês. Muito obrigada pela sua participação aqui no Publicast. Agradeço demais pela parceria, por essa troca, por poder conhecer um pouquinho mais da Monki. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha escutado falar de uma agência que seria mais voltada para isso. A gente entende a importância também de uma boa apresentação para que tenha um bom resultado com aquele cliente, com aquela empresa, porque são das apresentações que surgem outros negócios para as empresas. Então, é importante ter alguém que entenda disso. E como eu falei, nada aleatório, nenhum elemento aleatório, nenhuma palavra. Tudo é muito pensado e é muito legal saber que tem uma empresa que cuida disso. Desejo muito sucesso para você e para a Monki. Pô, que legal, Vicky. Obrigado. Pô, fiquei muito feliz de ter vindo aqui. Como eu falei, né? Eu fiz minha graduação na SPM, do lado da rua, né? Sempre olhava para Belas Artes. Fiz uma pós na Belas Artes de animação, quando a gente começou a fazer a animação em vídeo, eu voltei a estudar. Então, me ajudou bastante. É um lugar que eu tenho muito carinho, né? Não conhecia o Pai de Novo, mas fiquei muito feliz de estar aqui e acompanho, né, o podcast. Acho que legal. Fiquei até feliz de conhecer aqui pessoalmente. Então, obrigado pelo convite e obrigado pela força aí para a gente continuar crescendo. Com certeza. Contem sempre com o Publicast. Agradeço demais. Valeu. E esse foi mais um Publicast.